Olá, seguidores da RDK Comunicações, a todos que estão nos assistindo e prestigiando para mais um programa Turismo com Renata Presser. Hoje, dia 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, a gente recebe nosso convidado especial, Jomar de Quadros, ele que representa o Itá Termas Resort. Muito obrigada por aceitar esse convite, tirar um tempinho do teu dia, Jomar, para vir aqui para esse bate-papo, para a gente falar de algo que a gente gosta tanto. Perfeito. Eu que te agradeço, Renato, primeiramente o convite. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha, né? Meu nome é Jomar de Quadros, né? Tenho 42 anos, sou natural do Rio Grande do Sul, na verdade Carazinho, então sou gaúcho, mas digo que adotei Santa Catarina de coração, pois já estou lá há 20 anos, mais ou menos. Uma trajetória um pouquinho diferente de todo gaúcho. Geralmente o pessoal sai daqui e acaba indo para o leste, para o litoral. Eu fui para o oeste e acabei ficando lá por questões de estudos na época, né? Fui lá para estudar, contando um pouquinho também de como eu fui parar no turismo. Eu digo que eu fui parar no turismo, mas não era por muitas opções não, né? Não era um desejo, não era um sonho, muito longe disso. Quando eu estudava no segundo grau ainda, quando eu terminei, trabalhava numa tornearia mecânica na época e o sonho era engenharia mecânica, né? Porém era inviável, né? Eu precisava trabalhar durante o dia para custear os estudos e a faculdade de engenharia era integral, então era inviável, então vamos para as outras alternativas. E aí confesso que não sobraram muitas alternativas. Eu lembro que tinha turismo, que foi o que eu cursei, tinha também, acredito, administração e psicologia, tá? Que eram as três viáveis na época a se estudar. Aí, óbvio, cortei psicologia e acabei decidindo para o turismo. Então, fiz faculdade de turismo e administração hoteleira, me formei, trabalhei 6 meses numa agência de turismo como estágio, muito legal, achei muito importante mesmo. O trabalho do agente de turismo, que eu pude conhecer na essência nessa época. Aí então fui para a hotelaria, onde entrei no turismo de vez. Fiquei mais ou menos uns 2 anos, tá? Num destino que é muito conhecido aqui na região, que é Piratuba, trabalhando na hotelaria. Depois acabei voltando para a mecânica, que era onde eu já trabalhava, por questões financeiras e tudo mais. Uns 4 anos depois, provavelmente, mais ou menos isso, eu estava querendo mudar de vida mesmo, né? E senti um desejo até de voltar para o turismo, por ter estudado, por ter aprendido muito com isso. E na época um professor, que foi meu professor de faculdade, tinha um hotel e falou: olha, eu procuro alguém na área para desenvolver um trabalho na área comercial, só que eu não encontro na área do turismo. Você tem os perfis que eu desejo, porém é de outra área. Eu falei: não tem problema, vamos lá e vamos tentar a bronca. Entrei, trabalhei alguns anos com ele. Depois disso eu recebi uma proposta para o Itá Termas, onde estou já há 7 anos lá. Mais o tempo antes, eu devo ter um total de 11 anos já nessa área comercial. E hoje no Itá, na verdade, eu atendo todo o estado do Rio Grande do Sul, boa parte do estado de Santa Catarina, região oeste, região sul e Planalto de Santa Catarina, e depois o norte de Santa Catarina e Paraná. Quem atende é o nosso gerente comercial, Roberto, que fica em Curitiba. Mas toda essa outra região daí fica a meu cargo daí. Que legal, eu sempre digo que o turismo, assim como para ti, para mim também foi uma maneira... Eu não me imaginava trabalhando no setor, então inicialmente no ramo profissional eu comecei fazendo de tudo um pouco, onde me davam uma oportunidade. Sim. Pela questão financeira. E hoje, assim, no momento em que eu me enraizei no turismo, o amor tomou conta, porque realmente assim, a gente se apaixona e se encanta, porque o turismo te proporciona essas vivências, cada dia uma coisa nova, né? Eu não sei se contigo também tu tem essa percepção, Jomar. Com certeza, como eu falei, eu fui pro turismo, não era um desejo, não era um sonho, não era nada disso. Mas hoje eu não me vejo trabalhando em outro lugar, entendeu? Eu realmente gosto do que faço. Hoje tem uma frase que o pessoal fala muito: trabalhe com o que você ama e não sei o que. Eu digo assim: olha, se todo mundo fosse trabalhar com o que ama, tinha muitas profissões que não iriam existir na face da terra, né? Mas eu aprendi a gostar do turismo, né? Eu vejo que a maioria de nós que estamos no turismo, a gente é mordido pela
essa questão do turismo, e é encantador trabalhar com turismo. Então, como eu falei, eu não me vejo trabalhando em outro lugar, gosto muito do meu trabalho, de estar cada semana num local diferente, conhecendo muitas pessoas, fazendo muitas amizades, e o turismo, acima de tudo, é experiência, porque ele não é um bem tangível. Eu não tenho como te comprar algo e levar para minha casa. O turismo é uma experiência que eu vou vivenciar. Isso é magnífico. E a gente lida com emoções, né? Inclusive, usando um exemplo, essa semana eu atendi um cliente que mora em Dubai e há muitos anos ele está morando lá já e ele quer retornar para visitar a família. Então, ele procurava passagem aérea. E no dia que ele efetivou a compra, ele disse, é hoje ou nunca, porque eu vou ser pai. Então, para ver como a gente se envolve também emocionalmente, querendo ou não, com cada situação, cada passageiro, enfim, é uma história, é um sonho diferente. E dentro dessa tua trajetória, Jomar, assim, o que tu mais vivenciou, assim, de momentos que tu possa estar compartilhando? Talvez tenha coisa que não pode contar, né? Não, eu acho que falando dessas vivências do turismo e como a gente está muito em contato com os clientes, é algo que eu sempre digo assim, que acontece muito, que muitas vezes você sabe a necessidade do cliente, o quão importante para ele é aquela viagem, e aconteceu algum problema, ou lá no hotel, ou no aéreo e tudo, e nós resolvemos internamente, o cliente não fica nem sabendo. Mas a gente se envolve mesmo com a questão dele para que realmente o cliente possa ter a melhor experiência, né? E falando em experiência, a experiência mais marcante, eu digo que não é positivamente, que foi a pandemia, né? Ficamos todos esses tempos, quase 2 anos inoperantes. Então foi algo que marcou muito. Muitas pessoas, muitos conhecidos acabaram deixando a área do turismo porque não tinha, né? Não tinha como prosseguir adiante. Mas hoje, graças a Deus, a gente está com uma retomada muito boa, apesar dos acontecimentos no Rio Grande do Sul. Porque apesar de acontecerem no Rio Grande do Sul, eu sou de um hotel de Santa Catarina, mas eu te digo, todos são afetados, né? Chegou em Santa Catarina isso também, então a gente também é afetado. E falando também um pouquinho da experiência, aí que entra o seu serviço em si, que é o agente de viagens, vou te relacionar um caso que aconteceu uma vez também, comigo, com um casal que estava indo junto conosco numa viagem de cruzeiro, né? Ela acabou esquecendo os documentos e nós não embarcaríamos para o cruzeiro, tá? Chegamos lá, não tem como, não dá. Eu falei, olha, a gente vai socorrer um agente, não tem o que fazer. Que foi quem nos vendeu, né? Tudo. Não sei como, ela milagrosamente nos colocou no navio, tá? Como ela conseguiu, não sei, mas é algo que eu sempre comento. Nós tínhamos alguém para quem recorrer, perdão. Nós tínhamos esse porto seguro. E muitas vezes, se tivéssemos feito direto, eu estaria perdido, porque simplesmente eu ia ligar para um site, um 0800 e você foi. O navio tem horário, partiu, você foi, não foi, ficou. Então aí a importância sempre que eu relato do agente de turismo, do agente de viagem, nas viagens mesmo. Isso eu venho cada vez mais dando ênfase, inclusive em conversas, às vezes com o próprio cliente, né? A diferença desse suporte, de tu ter alguém para contar, né? Porque assim como para nós é muito importante esse elo que a gente adquire com o nosso fornecedor, porque eu sempre valorizo muito a pessoa que sai da sua cidade, vem fazer essa visita, vem trazer o seu material, vem trazer as novidades para informar a gente, porque se a gente não tem essa informação, lógico, tem site, é social, mas é diferente, né? Esse contato, ter esse contato pessoal, isso não tem na internet, esse vazio, essa distância, principalmente nos dias de hoje, né? Que cada vez mais as redes sociais, as formas de comunicação rápida, né, tomam conta do nosso dia, mas assim, é uma coisa que eu preservo muito e valorizo muito também. Não, com certeza, até porque tem uma coisa que eu sempre digo, quem conhece o cliente é você, né? Então, você como agente de viagem sabe que às vezes o meu produto para determinada família é excelente, é perfeito, é o que eles buscam realmente. Porém, pode ter uma outra família que no momento não é exatamente o que eles estão procurando e tudo mais. Então, você detém esse conhecimento, por isso a importância. E principalmente quando você vai planejar algo, como nós falamos,
Tem pessoas que a gente sabe que é mais difícil, uma viagem internacional, algo assim. Então, a importância de você ter um suporte, né? Eu já fiz algumas experiências, eu posso dizer assim, mas sempre respaldado por uma agência, né? Porque não tem como, você não vai saber isso tudo, por mais que você vá com a internet vai te dar muitas coisas, mas são muitas vezes informações supérfluas, né? Os detalhezinhos aí não tem como saber. E é interessante, falando das experiências também, do porquê do turismo, né? Quando eu falei também que é algo que você vive, né? Você poder fazer algo no turismo genuinamente, você estando lá, participando, independente se você for para um resort, posso dizer assim, eu já fiz algumas coisas, como já saltei de paraquedas, né? É uma experiência magnífica, dou de conselho, vamos dizer assim, para todo mundo. Eu já consegui também, ir vivendo o turismo também, fiz um mergulho com tubarões. Nossa, deve ser incrível. Na África do Sul. É algo surreal, você fica naquela gaiolinha, realmente o tubarão passa muito perto de você. E a emoção. É muito emocionante, assim como o safari também na África, eu acho que é algo muito, muito legal. É totalmente diferente do que você ir para um zoológico, não existe comparação. Então tudo isso são experiências que você vive no turismo e que você tem que viver. Eu digo assim, você tem que aproveitar a sua vida, tá? As pessoas geralmente, eu percebo que elas procuram assim, elas estão muito mais preocupadas em o quanto vão viver, quando na verdade não depende delas, depende delas apenas o bem viver. Então viva, viaje, aproveite. Infelizmente para todos nós vai acabar e nós não vamos levar nada junto. Então por isso a importância do turismo realmente de você ter experiências, viver experiências, e é algo magnífico. Depois que você começa, você não para mais. E é assim que surgiu esse programa, né? Com o intuito da gente levar mais informação a quem nos assiste, para quem prestigia, porque o turismo é mundo, na verdade, né? E tudo é movido através do turismo. A padaria da esquina, o supermercado, né? A indústria que fabrica, olha quanta coisa envolve um hotel, inclusive. Então, assim, o turismo realmente é mundo. Então, a pessoa sempre disse, no momento em que tu sai de casa, tu já tá turistando para qualquer lugar, Com inclusive certeza. a trabalho, né? Eu sempre digo assim, Renata, muitas vezes a gente tem, por exemplo, um feriado, que nem vocês tiveram no Rio Grande do Sul agora. O turismo, ele mexe muito mais do que a agência e o hotel, porque é o posto de combustível que ele foi abastecer o carro para ir com a família, muitas vezes fez uma revisão nesse veículo, os paradouros, a padaria, o lugar que ele parou para fazer um lanche na estrada. Então movimenta uma economia muito maior do que as pessoas realmente imaginam no turismo. O turismo, ele é, de certa forma, gigantesco. E a preocupação também em manter essas estradas hoje em dia, né? Então, assim, é todo um elo, né? Que eu sempre falo que é um olhar do governo, empreendedores, o setor, né, do turismo, tudo isso engloba para que cada vez se fomente mais e tudo isso economicamente gire, né, faça com que uma região, uma cidade, um evento, às vezes, que é regional, uma cidadezinha pequena, possam tomar uma proporção maior e cada vez mais trazer pessoas para que vejam e vivenciam e tenham essa experiência. Com certeza. Nós temos hoje, a gente vive um momento muito bom, né, em termos de economia, porque hoje é muito mais acessível para a grande maioria das pessoas, seja a viagem de carro, de aéreo, de ônibus, mas você tem muitas maneiras de chegar no teu destino. Então, tem que aproveitar ao máximo realmente e viver esses momentos. Então, hoje a gente está aqui no Dia Mundial que a gente comemora o turismo, para mais um programa Turismo com Renata Presser. Esse que é patrocinado, né? A gente tem como apoiadora De Rose Viagens e Turismo, agência que fomenta o turismo aqui em Lajeado, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul e Brasil. Não deixe de acompanhar todos os nossos conteúdos dentro de todas as nossas plataformas digitais. Até o próximo bloco.